Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Eu não estou vendo ninguém aqui, estou com um problema hoje tecnológico, mas eu consegui projetar aí, com a ajuda do Felipe, eu consegui projetar o slide da aula de hoje. Então, nós estamos chegando já no capítulo 7, chegamos ao capítulo 7 de Esther, e já caminhando para o desfecho do livro, né? O livro é pequenininho, e hoje nós temos aí 3 cenas para ser trabalhada na aula de hoje, que é o pedido da rainha, que vai dos versos de 1 a 4, a fúria do rei, de 5 a 8, e a recompensa de Amã, 9 e 10. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, são apenas 10 versículos, mas tem um viés aqui muito dinâmico para a nossa vida, e a gente vê a mão de Deus em todas as coisas. E eu quero fazer a leitura com vocês no capítulo 7, e aqueles que puderem acompanhar em sua Bíblia, por favor, acompanhem comigo a leitura. E diz assim a palavra de Deus: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. Enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida? Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arboná, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do seu rei se acalmou. Então aqui a gente vê o desfecho da vida de Amã. Amã, ele contou muito com a longanimidade de Deus, né? Ele levou a pensar que estava seguro, visto como se não executa logo a sentença sobre a obra má. Então ele contou muito com a longanimidade do Senhor, né? E o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, né? É o que Eclesiastes 8:11 diz para a gente. A longanimidade de Deus nos dias de hoje é uma oportunidade para as pessoas se arrependerem, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, também não vai nos dizer isso. Mas o nosso mundo perverso acredita que isso significa que Deus não irá julgar os pecadores. Para o mundo não há julgamento do Senhor, né? O mundo, ele está com os olhos cegos pelo pecado e não acredita na sentença do Senhor. E a carta a Tessalonicenses, a primeira Tessalonicenses, nos diz que quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3.
Então, agora a gente entra no pedido da rainha, né? No capítulo 7, verso de 1 a 4. O Assuero, ele estava esperando desde o banquete da noite anterior para ouvir a petição da Ester. E assim, quando estava servindo o vinho, o rei tocou no assunto, ele vai direto ao ponto. É claro que as palavras que ele diz aqui, ainda que seja metade do reino, eram uma promessa que não devia ser considerada literalmente, né? Porque significava apenas que o rei seria generoso e que a pessoa tinha a liberdade de dizer o que desejava, o que estava no coração dela, né? Possivelmente, no dia anterior, nas horas anteriores ao pedido, Ester provavelmente tinha ensaiado a sua fala, ela tinha recitado esse discurso para apresentar diante do rei várias vezes. Então, Deus lhe dá sabedoria e força para fazer o pedido. Lembre-se que ela estava colocando em jogo a vida dela e a vida do seu povo. Por quê? Porque se o rei negasse a sua petição, seria o fim. Acabaria ali a história de todo o povo. Mas Ester deixou claro, desde o início, que ela dependia do favor do rei e que ela não estava tentando lhe dizer o que fazer. Ela não estava tentando manipular o rei, mas ela estava só tentando dizer o que ela desejava do rei. Disse também que o desejo dela não era satisfazer os seus próprios interesses, ela não estava a fim de satisfazer as suas próprias vontades, mas sim agradar o rei. Então ela usou corretamente as palavras para então levar o seu pedido para o rei. E ela concentra o seu pedido no fato de que a vida da rainha estava assim em perigo e que o rei precisava tomar uma providência. Nós podemos supor que Assuero ainda amava a sua rainha e que ele não queria que nenhum mal acontecesse com ela. E ainda que ele estivesse assentado na presença dela e contemplando a beleza que ela tinha, ele foi tocado pelas palavras de Ester, né? Então, a gente vê aqui que não apenas a vida da rainha estava em perigo, mas também o seu povo, o povo que era da linhagem de Ester, né? Ou melhor, a Ester era descendente, estava correndo um grande perigo. Então, quem era o povo dela, né? Ester não era persa? O rei poderia estar pensando, puxa, estava condenado alguma coisa dele, a sentença já é sedada. Foi então que Ester lembrou o rei do decreto que ele havia aprovado para eliminar todo o povo judeu. Na verdade, as palavras são quase uma citação literal que nós vimos lá em Ester 3, verso 13, né, do decreto. Então, Assuero, ele foi esperto o suficiente para entender que a rainha Ester era judia e que involuntariamente ele havia consentido com o seu assassinato. Então, Ester prosseguiu ressaltando que o rei havia sido pago para publicar aquele decreto, né? O capítulo 3 de Ester, lá nos versos 9 e 11, vai dizer isso para a gente, vai contar essa passagem para a gente, vai contar essa história para a gente. Se tivesse vendido os judeus como escravo, o pagamento podia ser considerado justo, mas vender eles para a morte ou destruição absoluta era algo que não havia dinheiro que pudesse pagar. De acordo com Ester, se tivesse sido apenas uma questão de escravidão, ela teria permanecido calada. Para que incomodar o rei com algo assim? Com essas notícias ou com essa coisa chata? Porém, um extermínio em grande escala era o que não podia se ignorar. A gente não pode fechar os olhos para isso. E Ester está fazendo isso, ela não estava fechando o olho para um grande extermínio. A rainha Ester, então, ela intercedeu de forma grandiosa, de forma corajosa para o seu povo. E qual foi a reação do rei, né? E aí, a gente olhando para Provérbios 16, 3 e 4, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então, a rainha Ester, ela intercede de forma corajosa pelo seu povo. E a gente passa, então, agora para a fúria do rei, que aí vai dos versos 5 a 8. Bom, procure aí imaginar, nessa altura da história, o que se passava pela cabeça do rei Assuero.
sem acusar ele de forma explícita, Esther havia envolvido o rei em um crime terrível, porque, de certa forma, ele se sentiu culpado, né? O rei, ele sabia que aprovar aquele decreto de modo impensado, ele tinha aprovado algo de modo impensado, porém, ele não percebeu que aquilo fazia parte de uma conspiração, porque assinar a ordem de execução da própria esposa era algo terrível, e o rei devia encontrar um modo de salvar, ao mesmo tempo, a esposa e a sua honra. Numa monarquia de forma absolutista, que estávamos vivendo ali naquele período, que eles estavam vivendo ali, o rei, ele era considerado uma espécie de entre aspas, um Deus infalível. O rei não falhava perante o povo. O rei não tinha esse luxo de fraquejar em alguns pontos. Por isso que os reis da antiguidade, eles mantinham à sua volta, ao seu redor, um grupo de pessoas que alguns comentaristas vão chamar de bodes expiatórios, ou seja, pessoas que poderiam levar a culpa pela ignorância ou pela incompetência do rei. Hoje em dia a gente vê muitos políticos fazendo a mesma coisa, né? Assim, a pergunta do rei no versículo 5 deixa implícito que muitos mais do que o desejo de saber quem era o culpado, o rei estava à procura de alguém para castigar. Então, Assuero, ele já havia tido uma surpresa ao descobrir a nacionalidade de Esther, né, da sua rainha. E ele estava, então, de certa forma, prestes a ter uma outra surpresa, porque o seu oficial mais chegado era o seu adversário arqui-inimigo, era o cara que queria ver a morte dele, é o cara que estava fazendo estratégias, montando estratégias, tentando maquinar ali para aquela conspiração mesmo, para matar ele. Então, Esther, ela não revelou, assim, de cara, para o rei que Amã havia acabado de ouvir da boca dela que ela era judia. Então, Assuero concluiu que o crime de Amã era o desejo de assassinar a rainha e de que ele havia decidido fazer de forma para acabar tanto com a rainha quanto com o povo judeu. Bom, é possível que Amã tivesse participado de uma conspiração lá de Bigtã, de Teres, que Mordecai havia desmascarado. A gente pode ver essa conspiração lá no capítulo 2, versos de 21 a 23. Bom, assim como Esther, o Mordecai ou Mardoqueu, em algumas traduções, ele também era judeu. Agora a gente entende melhor por que Deus orientou Esther a adiar sua súplica. Olha só, ela desejava dar a Assuero a oportunidade de descobrir que Mordecai havia feito, ou seja, que Mordecai era judeu e que merecia ser honrado. Se um judeu havia salvado a vida do rei, por que o rei deveria exterminar esse povo? Olha só então o raciocínio. O rei, no seu ódio, na sua ira, no seu furor, ele se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Capítulo 7, verso 7. Como a gente observa anteriormente, Assuero, ele era um homem um tanto quanto explosivo. Capítulo 1, verso 12. Mas nessa situação, nessa ocasião, a ira dele deve ter ardido mais forte do que nunca, porque o seu orgulho masculino tinha sido ferido, porque julgava o mau caráter de Amã, havia feito papel de tolo, de bobo, ao promover o Amã e lhe dar tanta influência, tanto poder. Então veja só, ele se sentiu traído. O rei também havia provavelmente errado ao aprovar o edito sem averiguar todos os fatos. Como resultado, ele colocava em perigo a vida dos judeus, né, dos judeus, e de forma muito especial a vida de Mordecai e de Esther. Porque o Mordecai, ele ia salvar a vida, sua vida, e Esther, a sua esposa querida. Então, olha só, o rei ali estava entre, num ditado popular, a cruz e a espada, né? Sem dúvida, o rei andou de um lado para o outro, no jardim, esforçando-se ali ao máximo para controlar a sua fúria, porque Provérbios, mais uma vez, vai dizer para a gente lá em Provérbios 16, 14, que
o furor do rei são uns mensageiros de morte, né? E Provérbios 19:12 vai dizer como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Não é de se admirar que Amã ficasse apavorado, né? Conviveu com o rei o suficiente para identificar e interpretar todos os seus humores. Ele era alguém muito próximo do rei, estava intimamente ligado com o rei, né? E ele sabia que o rei estava prestes a tornar-se juiz e dar sentença de morte para ele inescapável, não tinha outro remédio ali. Porém, no caso de Amã, ainda restava uma possibilidade muito remota. Bom, ele podia pedir a misericórdia da rainha, algo que particularmente eu creio muito difícil. Talvez ele conseguisse, de alguma forma, a piedade dela e pudesse levá-la a interceder por ele junto ao rei. Mas mesmo que isso acontecesse, irmãos, eu vejo que seria muito difícil, porque mesmo Esther sendo piedosa a ponto de interceder, o rei talvez não, porque o rei ele estava bem bravo, ele estava traído pelo seu homem braço direito. Então Esther sabia que Amã era um instrumento do diabo ali, né, para determinado a destruir o povo judeu. Se tivesse sabido desde o começo que Esther era judia, o Amã poderia ter redigido o edito com astúcia, de modo que a vida da própria rainha fosse preservada. Ainda assim, teria autoridade para aniquilar o seu povo. Então, quer dizer, preservaria a vida de Esther, mas o povo seria todo entregue à aniquilação. E foi o ódio de Amã por Mordecai, né, o primo da rainha, que deu início a toda a conspiração. O capítulo 3 contou isso para a gente, né, de forma muito particular, nos versículos 5 e 6. E Esther, ela não tinha intenção alguma de abandonar justamente o homem que significava tanto para ela, né? Então, poxa vida, olha só como é que a narrativa vai acontecendo, como é que são narrados os fatos, né? Tá todo mundo aqui vivendo uma tensão, tá nevrálgico a história, porque o rei traído, a Esther com medo, o Amã quase ali na beira da morte. Então o Amã ficou enfurecido, por quê? Porque o povo judeu ele se recusava a curvar-se diante dele. E agora o Amã se prostrava diante de uma judia, suplicando por sua vida. Olha só que paradoxal isso, né? Ele estava antes bravo porque o judeu não se curvava diante dele, prestava culto para ele de certa forma, mas agora ele se via como? Prostrando-se diante de uma judia, suplicando para ela, pelo amor de Deus, por sua vida, né? Então, quando o rei entrou no seu aposento e viu aquela cena, ele ainda acusa de tentar molestar a rainha, de tentar agarrar a rainha. E na fúria dele, o rei ele exagera, né? Ele tem ali uma explosão emocional, que qualquer coisa que o Amã fizesse ali, além disso, né, de molestar a rainha, era um crime capital, porque esqueça a conspiração. Todos podiam ver que nos próprios olhos, né, que Amã era culpado de atacar a rainha. Só por esse crime ele já merecia morrer, porque isso era uma afronta com o rei, né? Então, depois de escoltar o Mordecai pela cidade, Amã havia coberto a cabeça em sinal de humilhação. O capítulo 6, acho que a aula passada, no capítulo 6, vocês puderam ver esse detalhe, né? Capítulo 6, verso 12. Mas aqui, os guardas do rei cobrem o rosto de Amã, num gesto de preparo para sua execução. Se Amã tivesse coberto a cabeça, sinal de verdadeira humildade, de arrependimento, possivelmente as coisas seriam diferentes para ele. Mas ele se recusou a dar ouvidos aos avisos do Senhor. Né? Ele era tão controlado por seu orgulho, pela maldade do seu coração, que agora ele não enxergava mais os perigos que estavam diante dele. Né? E isso a gente vê muito claro, né? O orgulho, Amã e a sua tolice, de certa forma, foram armas para ele mesmo. Ele se experimentou o seu veneno. Né? E então ele agora se vê literalmente perdido.
literalmente nas mãos da rainha. Mas olha só, na verdade, irmãos, é muito rápido essa trama, porque são apenas 10 versículos, né? Então a gente vê assim que tudo acontece de forma muito rápida, tudo vai acontecendo de forma muito fluida. Parece que está trazendo agora um desfecho. Parece que agora, quando a gente olha aos nossos olhos humanos, agora parece que o Senhor está fazendo realmente justiça. Mas não, Deus vem controlando a situação desde o primeiro capítulo lá, quando a gente vê aquele povo no palácio com ostentação, com bebedeira, com descontrole, né, com ostentação e luxo. Mas a gente vê no capítulo 2, 3, 4 até o 6 as tramas, né, a tentativa de usurpação de Amã, né, o descontrole de Amã, a sua saga, o seu desejo de poder, o seu desejo de destruição, o seu desejo de cada vez mais ter cargos, usufruir daquilo que era da realeza, né? E ele agora está de verdade prestes a morrer. E agora a gente passa para o último cenário que nós temos no capítulo 7, que é a recompensa de Amã, né? Bom, Provérbios 11:8, hoje eu estou usando bastante Provérbios, diz que o justo é libertado da sua angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Provérbios 11:8. Bom, a forca construída para o Mordecai, na verdade, que o Amã tinha tramado, era num local tão visível e mostrou-se conveniente para a execução do Amã, né? Então o rei usou para esse fim. Ao que parece, Amã havia espalhado pelo palácio a notícia de que planejava matar Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções. Pois o servo do rei sabia com que finalidade a forca havia sido construída. Com o seu orgulho, Amã contava vantagem, né? E as suas palavras voltaram não apenas para zombar dele, mas também para ajudar a matá-lo. No dia anterior, Amã havia conduzido pela cidade o judeu Mordecai, né? É o que o capítulo 6 falou para a gente, vestido com todo o esplendor real, antes da sua execução. Porém, Amã foi conduzido pelas ruas com a cabeça coberta e com a forca à sua espera, né? O fim dele seria ali no percurso. Sem dúvida, agora ele já estava aniquilado, né? Os judeus agora devem estar até se reanimando ao ver o seu inimigo, o seu arqui-inimigo, aquele que queria aniquilar eles, né, sair de cena. Mas, caminhando mais um pouco, esse princípio imutável, né, de semear e colher é ilustrado ao longo de toda a Bíblia, né? O que semeia a injustiça cegará males, Provérbios 22:8. E ao longo da história de toda a Bíblia, a gente vê exemplos, né, daquilo que o homem semeia, aquilo ele colherá, né? Jacó, ele matou um animal e enganou o pai fingindo ser Esaú, né, lá em Gênesis. E anos depois, os filhos de Jacó mataram um animal e mentiram para ele, né, fingindo que José estava morto. Lembra? Lá em Gênesis 37. Depois o faraó ordenou que os bebês hebreus do sexo masculino fossem afogados, lá em Êxodo 1. E um dia o seu exército foi afogado no Mar Vermelho, Êxodo 14. Davi toma para si então a mulher de seu próximo, em segredo, e comete adultério, 2 Samuel 11. E Absalão, seu próprio filho, filho de Davi, né, tomou para si as suas concubinas em público e cometeu adultério com elas, né? Samuel 16:20-23. E aí, né? Além disso, Tamar, filha de Davi, foi estuprada por meio do seu irmão Aminon, 2 Samuel 13. Depois Davi mata o marido de Batseba, né? E seus 3 filhos de Davi foram mortos por Absalão. Então, assim, a gente vai vendo a história, né? Todo mundo que semeou o mal, colheu o mal. Então, a gente deve lembrar
que essa lei de semear e de colher também se aplica ao que é bom e correto. Se semearmos na carne, nós vamos colher corrupção, né? Mas se semearmos no Espírito, possivelmente nós colheremos vida eterna. Gálatas 6, verso 8. Nenhuma boa ação feita para a glória de Jesus Cristo jamais será esquecida diante de Deus. Nenhuma palavra de amor falada em nome de Jesus jamais será desperdiçada, não vai voltar vazia, né, a palavra. Se não virmos a colheita nesta vida, então haveremos, quando estivermos diante do Senhor, até mesmo um copo de água fria dado em nome de Cristo será devidamente recompensado. Mateus 10, 42, depois 25, 31 e 46. A mãe, então, ele foi enforcado ou empalado no local em que ele mesmo havia mandado construir para o seu... e seu corpo foi sepultado, né? Então ele ali experimenta realmente do seu próprio veneno, se volta contra ele a maldade, né? Ele é enforcado ou empalado, como o Warren diz no seu comentário, que ele mesmo tinha mandado construir. Ou seja, a riqueza e a glória de Amã não livraram da morte, nem foram levadas com ele, né? Então a gente pode ver isso muito claramente. Caminhando aqui, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza, se gloriam, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele o seu resgate, né? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Salmo 49, versículos 6 e 8, depois 16 e 17. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, Pedro nos dá o preço, né, elevado da redenção. Custou o sangue que Jesus Cristo, Filho de Deus, derramou. Esse texto não traz apenas uma lição pessoal, mas também uma lição sobre Israel como nação. Porque todo inimigo que até hoje tentou destruir Israel, foi ele mesmo destruído, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a promessa de Deus para Israel, né? Gênesis 12, verso 3. E ele nunca deixou de cumpri-la. Deus, ele leva as suas promessas muito a sério, irmãos, mesmo se as nações do mundo a ignorarem ou desafiarem, né? Isso não significa que Deus aprova necessariamente tudo que Israel já fez ou vai fazer, mas quer dizer que Deus não aprova aqueles que tentam destruir o seu povo, o povo escolhido, seja o faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, Amã na Pérsia, ou até mesmo o Hitler na Alemanha, né? O inimigo dos judeus é inimigo de todo o Deus Todo-Poderoso, e não vai sair invicto, não vai sair com vitória. Então o furor do rei se aplacou, é o que o versículo 10 está dizendo, gente. Interessante aqui, quando eu estava estudando, essa palavra aqui, aplacou, o furor do rei aplacou, é a mesma palavra usada lá em Gênesis 8, verso 1, para dizer que as águas do dilúvio baixaram. A palavra hebraica, Lefaish, que eu não sei se pronuncia, mas é lá, Lefaish, que tem o mesmo significado de apaziguar, acalmar, tranquilizar, reconciliar, baixar. Então, nós vemos aqui então que a ira do rei, furor do rei, ele cessa nesse momento, né? E aí a gente, vendo isso, vê que o furor do rei havia crescido dele e chegado ao auge na execução de Amã. E quando isso acontece, cessa a sua ira, o seu ódio, a sua raiva. Então, a ira do rei, do Assuero, se volta, então, em forma de ódio e de vingança contra o Amã, né? Então, a gente pode ver isso durante o capítulo. Porém, apesar de o adversário ter saído de cena, o problema ainda não estava completamente resolvido. Amã tinha morrido ali naquele momento, na forca, mas
a situação não estava resolvida. Por quê? Porque o decreto do rei ainda continuava em vigor e não podia ser mudado. Era o terceiro mês, é o que Esther no próximo capítulo vai dizer para a gente, e faltava 9 meses para o dia fatídico, no qual os judeus poderiam ser legalmente exterminados, que a gente voltar lá para o capítulo 3, ele está dizendo para a gente. Então, como Esther e o Mardoqueu, ou Mordecai, resolveram esse problema? É disso, então, que o próximo capítulo, o capítulo 8, vai tratar de uma forma muito sintética, de uma forma muito fazendo já as contraposições já para caminhar para o desfecho do livro. Irmãos, na verdade, nós vemos aqui, então, que a grande sacada, o grande desfecho do livro é a gente olhar para ele e ver que todo o mal que Amã intentou contra o povo desde o começo, desde o capítulo 1, que está contando a história para a gente, começa a narrar a história do povo, agora volta-se para ele. Né? E a recompensa de Amã, o que é? A morte, né? A morte ali de uma forma grotesca, né? De uma forma pública e de certa forma envergonhado, porque isso aconteceu provavelmente diante da sua mulher, do seu povo, daqueles que queriam mesmo o seu mal. Então a gente vê que aqui termina a história de Amã. Aqui termino a minha fala, é muito rápido mesmo esse capítulo. O capítulo 7 é um capítulo muito rápido, porque são apenas 10 versículos, e nós exploramos então o pedido da rainha, a fúria do rei e a recompensa de Amã. Então aqui é nessa sequência que eu desenvolvi o raciocínio da aula.